Fala, meus amigos e minhas amigas. Acabou de terminar aqui pela Sul-Americana. O Huracan 2, Corinthians 1. Vamos falar sobre o jogo. O Coringão enfrentou o Huracan ali pela Copa Sul-Americana e, infelizmente, eu torço para que acabe essa maldição, cara. Não sei o que acontece. Parece que quando vira a chave pro torneio sul-americano, parece que o Corinthians já muda. Eu pensei que a gente ia continuar naquela vibe boa da conquista do título paulista. O resultado contra o Bahia foi razoável aí, não foi aquelas coisas, mas também não dá para reclamar, tava de ressaca do título, mas começamos mal na Sul-Americana e esse torneio tem que ficar esperto porque só classifica um por grupo, né? Tá certo que o segundo colocado tem a repescagem contra os times que estão vindo da Copa Libertadores, mas o ideal é classificar em primeiro para não ter que passar por isso aí, né, galera? Bom, galera, começar dando um pitaco rapidinho aí sobre a questão da punição que foi imposta aí, né, para as organizadas do Corinthians mediante aos episódios na final do Campeonato Paulista aí, galera, é impressionante, cara. Parece que contra o Corinthians é sempre tudo mais rígido, tudo mais, sei lá, intenso, porque quando eu vejo o que aconteceu, por exemplo, de punição contra o Santos dos episódios lá que tacaram bomba, o torcedor tentou agredir o Cássio, né? Entrou no gramado, tentou agredir o Cássio. Imagina se o torcedor tá ali com algum objeto perfuro cortante, enfim, a gente sabe que o pessoal é louco, a gente nunca sabe o que podia acontecer ali, e a punição não foi tão rígida desse jeito. A punição foi a seguinte: as torcidas organizadas, você vê ali que o setor que, né, onde normalmente fica as organizadas, tava sem bandeira, tava sem ninguém com camisa da Gaviões e tal. E a punição é essa, não pode entrar com nada que remeta a dizer que você faz parte da torcida organizada até o final de 2025, galera. Tá certo? Foi coisa do Ministério Público, né? Mas eu fico pensando, como pode uma coisa que aconteceu no Campeonato Paulista atingir o Corinthians em todas as competições, nas competições sul-americanas, enfim. É umas punições que é que nem eu falo, que a gente vê que quando o Corinthians foi taxado de ter feito cantos homofóbicos, os outros times também já tinham feito contra o Corinthians, né? Que era normal, né? Antes, quando batia o tiro de meta, a torcida ficava gritando, ô, bicha! E quantas vezes a torcida não fez contra o Corinthians também, não vi nenhuma ser punida e o Corinthians foi punido, enfim, contra o Corinthians é sempre tudo mais rígido, né? Bom, galera, assim, pra mim, né, na minha humilde opinião, o jogo de hoje, né, contra o Huracan, teve dois tempos bem distintos, né? O Corinthians começou, né, tomando um gol de cabeça aí e é complicado, né, cara? Porque eu não acho o Matheus Donelli mau goleiro, eu acho que os gols que ele toma não é gol que é culpa dele. Pra mim, os dois gols hoje ele não teve culpa. Mas, por exemplo, aquele primeiro gol, né, às vezes dá uma sensação, eu não sei se passa isso pela cabeça de vocês também. Que você olha assim e fala, putz, eu acho que se fosse o Hugo tinha pegado. Eu não sei porque se é porque a gente já é acostumado a ver o Hugo fazer vários milagres no gol aí, mas mesmo que talvez o Hugo também não ia pegar aquela bola ali. Mas a gente acaba tendo essa sensação, né? E o Corinthians começou tomando um gol de cabeça aí, tem sido um fato recorrente contra o nosso time aí, não sei. Tem que treinar isso se o Corinthians almeja melhores classificações no Brasileirão e avançar, né, aí na própria Copa Sul-Americana, vai ter que melhorar muito isso, porque o tem sido uma falha do Corinthians aí, mas voltando a falar dessa questão aí que eu falei que o Donelli parece que é aqueles que os caras chama gol, o Corinthians estava vindo aí de algumas partidas, né, sem tomar gol, conseguiu ficar uma sequencinha de jogos aí sem tomar gol, e nos jogos que o Donelli atuou contra o Bahia, e hoje o Corinthians voltou a tomar gol. O bom é que não passou muito tempo, o Corinthians já conseguiu empatar de cabeça aí com o Ranieri, né, um cruzamento do Carrilho ali, que se o Ranieri não fizesse o gol, provavelmente o Gustavo Henrique faria, né, que já estava vindo logo atrás dele ali, então a gente nem precisou sofrer muito, e deu a sensação que aquele gol ia dar um ânimo pro Corinthians, porque como eu falei anteriormente, o jogo, pra mim, na minha opinião, teve dois tempos distintos. No primeiro tempo, o Corinthians, pra mim, jogou bem, principalmente pelo lado direito ali, com o Carrilho, com o Mateuzinho. Estavam saindo boas jogadas por ali. O Carrilho tava fazendo um ótimo primeiro tempo, tava sendo o dono ali da posição, né? Eu até tava pensando assim que, por exemplo, o Hugo fez falta, né? Sempre vai fazer, que, né, vencendo o melhor goleiro do Brasil aí
começo de temporada. O Garro, né? A gente sabe que apesar dele esse ano ainda não ter chegado no nível de atuação que ele teve ano passado, a gente sabe o que ele pode produzir, então a gente sempre estava nessa expectativa, mas sinceramente, galera, quem eu tenho medo que se machuque no Corinthians é o Carrilho, porque o cara joga demais. O segundo tempo dele hoje não foi tão bom, eu vou falar sobre isso, ele acabou inclusive sendo substituído, mas no primeiro tempo ali ele estava mandando ali no meio de campo, fazendo as jogadas pela direita com o Mateuzinho, e o gol do Ranieri, como eu falei, saiu do cruzamento dele ali pela direita, o Ranieri pegou de cabeça e fez o nosso gol de empate. O Corinthians estava fazendo uma coisa que eu estava achando bem bacana, que uma coisa que o José Martínez, né, estava fazendo de uns jogos passados aí, que ele tem a posição de volante, mas ele tinha liberdade para chegar no ataque. E o Corinthians estava revezando bastante ali. Ora o Ranieri, ora o Carrilho, ora o José Martínez um pouco menos hoje. Mas ele estava cada hora subindo com um volante pro ataque ali, e isso estava confundindo bastante. Eu acho que o Huracan não estava esperando, achava que talvez só o Carrilho ia ser esse jogador que aproximava, né? Que fazia essa aproximação entre o meio de campo e a defesa, né? E isso parece que estava surpreendendo eles, então o Ranieri estava conseguindo chegar com bastante consistência ali no ataque do Corinthians, né, levando perigo pro gol do Huracan, tanto é que ele fez o gol, mas não foi só essa jogada do gol, ele estava conseguindo chegar bastante ali. Um ponto negativo que teve aí, né, galera, nosso Yuri Alberto, infelizmente, hoje foi triste, viu, porque no primeiro tempo, infelizmente, praticamente foi duas chances assim mais agudas que ele teve, né, o chute que ele deu, que eu já tava levantando do sofá para comemorar, para mim era gol ali, que ele pegou muito de frente pro gol, mas chutou do lado, né? E depois o Carrilho deu uma assistência para ele que lembrou o Yuri Alberto do Velho Testamento, como dizem, deu um sei lá o que ele tentou fazer ali. Eu sei que ele fez o que não era para fazer, que aquele passe do Carrilho foi um senhor passe, e com certeza ele poderia ter conseguido um arremate a gol ali, né? Mas principalmente o lance anterior a esse, eu achei que, nossa, era o gol da virada do Corinthians aí no caso, né? Mas, como diz o ditado, quem não faz, toma, né? Como eu falei, o Corinthians, na minha opinião, no primeiro tempo vinha fazendo um bom jogo, mas infelizmente o Gustavo Henrique foi tirar de cabeça ali, a bola pegou meio do contrapé dele, então ele tirou meio errado de cabeça e acabou que deu no peito do jogador do Huracan para encher a bomba e mais uma vez, como eu falei, sem chance para o Matheus Donelli, uma bomba daquela nem o Hugo pegaria, mas só que é o que eu falei, cara, parece que quando o Donelli tá no gol, parece que dá tudo errado para ele, coitado. Apesar que eu tô fazendo essas brincadeiras, mas o Donelli no jogo contra o Bahia, ele jogou muito bem, tá? E eu não tô falando que ele jogou mal hoje, eu tô frisando essa questão, que parece que quando ele tá no gol, parece que acontece mais errado as coisas, sei lá, e o outro time consegue gerar mais chances de gol, eu não sei. Parece que ele chama gol quando tá no gol. Mas eu acho ele um bom goleiro, não do nível do Hugo, obviamente, né? Mas eu não acho ele mau goleiro, não. Bom, no intervalo, o nosso Gargamel aí colocou o Thales Magno e o Giovani, né? E saiu o Romero e o Martinez, né? O Martinez estava com um cartão, talvez seja por conta disso. Eu não sei se já tem algum planejamento no Corinthians no sentido de rodar os jogadores, rodar o elenco aí para não estourar ninguém. Né? O Martinez vem jogando bastante, ou se foi por causa do cartão. O Romero também estava tendo uma atuação discreta, não tinha feito nada demais, mas também não estava jogando mal, mas também não tinha feito nada demais. Acabou que ele saiu aí, né? Mas para mim, alterações que não surtiram efeito. O Giovani, especificamente, ele entrou um pouco melhor pelo lado direito ali. Infelizmente, alguns cruzamentos que ele tentou dar acabaram saindo com muita força, né? Mas ele conseguia, pelo menos, fazer os lances e cruzar a bola, né? Mas só que o Thales, infelizmente, cara, eu sou um dos que tá torcendo pro Thales renovar o contrato, porque eu acho que ele é um jogador que tem muito potencial, ele dribla bem e tal, mas sei lá, cara, nesses torneios sul-americanos aí, é, lance de dividida, porrada, e às vezes parece dar a sensação que ele quer fazer um pouco de firula e acaba perdendo a bola, entendeu? Não criou nenhuma jogada, né? A sensação que eu tive do Thales Magno contra a defesa do time do Huracan foi a mesma que eu tive de ver no Estevão contra o Angileri, entendeu? Parecia que o Thales era o Estevão e que o lateral do Huracan era o Angileri, que
não deixou passar uma, entendeu? Tá, o Thales não se cresceu um lance pra cima dele, não fez uma jogada que realmente resultasse em algum ataque do Corinthians aí, pelo contrário, perdeu algumas bolas, então a atuação do Thales, ó, na minha opinião, foi bem devagar. Teve um lance ali, cara, que parecia que ia ser uma das melhores chances de ataque do Corinthians no segundo tempo, mas por causa de um erro de passe, o jogador do Huracan deu um estourão pra frente e a bola ainda caiu no pé do atacante deles e que mandou uma bomba pro gol. Mais uma vez, o Donelli não ia conseguir pegar, foi uma bomba que eu acho que ele, tal, como eu tenho falado durante o vídeo, mesmo que fosse o Hugo, eu acho que não pegaria, mas para nossa sorte, né, ele tava com o pezinho na frente ali, né, na hora que ele tava voltando do ataque para receber o passe, e foi dado impedimento, né, senão o Corinthians já teria se lascado já nesse lance aí, mas para nossa sorte estava impedido. Depois aos 18 minutos, o Gustavo Henrique saiu para a entrada do André Ramalho, né? E nossa, galera, um pouco depois disso daí, meu Deus do céu, cara. Que golaço que o Memphis ia fazer, cara. Puta, por que não entrou? Ai, meu Deus do céu. Um chute de antes do meio de campo. Acho que ninguém esperava aquele chute, o goleiro adversário não esperava. Ia ser aquele golaço que todo mundo fala que nem o Pelé conseguiu fazer, né? Infelizmente não entrou, mas eu não acho que o Memphis tenha feito nenhuma má, nenhuma boa partida hoje, mas quando o cara é diferente, às vezes ele tira um lance desse da cartola, né? Se ele tivesse feito o gol, era papo de todo mundo aplaudir de pé, tipo, todo mundo ir embora do estádio. Acabou o jogo aqui, tá bom, não precisa ter jogo mais não, porque ia ser um golaço, hein? O Memphis teve uma visão de jogo ali que poucos jogadores têm. Depois, no segundo tempo, por volta dos 21 minutos aí, como eu falei, né, que eu ia falar do Carrilho em duas etapas, que no primeiro tempo ele tinha feito um bom jogo, o segundo tempo do Carrilho foi bem abaixo. Eu tô com uma certa preocupação sobre isso, galera. O Corinthians tem um, um time titular, mas uma base de um time titular ali que o Ramon conseguiu achar, mas eu não sei se tem elenco para rodar tanto. Fez um bom jogo contra o Bahia, só com jogadores reservas, mas hoje eu já não sei se algumas trocas ocorreram por conta de cansaço físico ou se foi só pela questão dos cartões, mas tem jogadores, graças a Deus não é aquele elenco envelhecido como a gente teve há pouco tempo atrás, mas tem alguns jogadores ali, o Carrilho que já tem seus 30 e poucos, o Memphis que não vai dar pra ficar contando que eles vão jogar todo o jogo seguido e não. Então eu não sei se o Carrilho saiu já, né, também tentando algum tipo de preservação ou se foi alguma outra coisa, mas o Carrilho saiu no segundo tempo aí para dar lugar pro Breno Bidon. Mudança que também não surtiu muito efeito, infelizmente. Eu acho que o Corinthians no segundo tempo, o time como um todo, né, voltou bem aquém. Não dá para comparar com o que o Corinthians fez no primeiro tempo, né? E mas no final aí, faltando 10 minutos, o Coronado entrou no lugar do Félix Torres. E o Coronado é sempre aquela incógnita, né? Porque a gente tem aquela sensação, é um jogador mais ofensivo, teria que ter entrado antes, pô, vai pôr o cara só faltando 10 minutos. Mas, cara, quantas vezes o Coronado não entrou jogando e não fez nada, entendeu? Então, assim, eu não sei dizer se eu acho ruim que o Ramon colocou ele faltando só 10 minutos ou se, né, se de repente, porque é aquele negócio que falam, todos os jogadores lá do Corinthians, quando dá entrevista, falam que o Coronado nos treinos é diferenciado, que ele faz coisa que ninguém acredita, mas no jogo a gente, sabe, quase nunca vê isso. Tá certo que ele não vem jogando, mas como eu falei, nos jogos que ele teve a oportunidade de entrar, eu nunca vi esse Coronado. Aliás, eu nunca vi, não. Tirando alguns jogos, em poucos jogos, digamos, vamos falar corretamente, então, em poucos jogos eu vi esse Coronado que os jogadores do Corinthians relatam que é o Coronado dos treinos, entendeu? E hoje tá certo que ele ficou poucos minutos, mas também não fez nada de especial ali. Bom, galera, é isso. Começamos com derrota na Sul-Americana. Tem mais 5 jogos aí, né, na fase de grupos aí pra gente tentar reverter esse resultado. O Coringão agora vai sair para jogar contra o América de Cali e a gente sabe, né, fora de casa é mais difícil, mas vamos ficar na torcida aí, né? A galera despreza muito a Copa Sul-Americana, mas se você for parar para pensar, cara, dentro da circunstância do Corinthians que não ganha um título sul-americano
desde 2013, quando ganhou a Recopa Sul-Americana contra o São Paulo, poder ganhar um título sul-americano, poder ter a disputa daquele jogo que tem agora contra o campeão da Europa League, né? Que o campeão da Sul-Americana joga contra o campeão da Europa League. Ninguém dá nada, mas a gente sabe que quando é o Corinthians, a galera vai dar uma repercussão do caramba disso daí do Corinthians ir fazer um jogo contra o time europeu, entendeu? Fora patrocínio, fora o dinheiro da própria Sul-Americana aí, que é um dinheiro bem gordo, então tem que tratar, né? A Sul-Americana, lógico, todo mundo prefere a Copa Libertadores, mas quando não tem a Copa Libertadores, eu não acho certo descartar a Copa Sul-Americana completamente, entendeu? Então, vamos torcer pro Corinthians se recuperar nos próximos jogos aí e poder ter uma sequência nessa competição, beleza? Mas deixa o seu comentário aí, o que você achou do jogo, concorda comigo, discorda, né? Eu queria ver o seu comentário e no final de semana tem jogo contra o Vasco e estaremos aí de novo comentando, cornetando e eu espero dessa vez comemorando, né, uma vitória do Corinthians, beleza? Valeu, galera, forte abraço pra vocês, vai Corinthians, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!